Vamos lá. Queria agradecer a todas e todos pela presença. Hoje a gente está com a Carolina Ferreira Cutrupi, né? Eu não sei o que eu estava escrevendo, Cutrupi. Ela é doutoranda na administração pública, né? Como é que é? EASP. EASP, eu ia falar EAGESP, EASP, e pesquisadora, né, do SEBRAP e do Núcleo Crime e Pena, da FGV. Isso. Uhum. Isso mesmo. E ela vai apresentar o texto dela, que estava aberto aqui no meu computador, mas agora ele fechou, sobre o papel, né, do Tribunal de Contas, né, na questão de monitoramento do sistema penitenciário. Carolina, muito obrigada pela presença, que a gente queria agradecer, né, pela apresentação do seu paper, e a palavra é sua para fazer uma breve apresentação e depois a gente faz os nossos questionamentos sobre o texto. Tá certo. Beca, eu queria agradecer de novo pela oportunidade, agradecer o Luiz, quando ele entrar também eu vou agradecer ele de novo, e para todo mundo que está aqui hoje, né? Eu sei que tá online não é mais tranquilo do que tá presencial, porque fim de semestre, né, não tá fácil para ninguém. Então eu agradeço muito ter essa oportunidade de discutir mesmo, né? Estou numa etapa da tese, né? Na verdade, eu vou me apresentar, mas eu estou numa etapa da tese que é muito solitário, né? Acho que todo trabalho, toda pesquisa acadêmica, ela é muito solitária. Então você vê que esses espaços são um pouco ilhas, né? São ilhas que a gente pode discutir, interagir com as pessoas de uma forma horizontal, né? De uma forma que não vai ter julgamento e é um espaço construtivo e isso para mim é muito rico. Então eu gostaria de agradecer muito. Então, só me apresentando, eu fiz graduação na São Francisco, né? Eu sou formada em Direito, eu fiz meu mestrado em Direito também, mas aí eu já fiz na GV. E no meu mestrado eu estudei produção legislativa em matéria de execução penal. E agora, na minha tese, eu acabei decidindo ir para administração pública, um pouco para tentar usar uma outra abordagem teórica para discutir a questão prisional, né? Então, agora eu estou no meu último ano da tese, estou na reta finalíssima para entregar, né? Entrego em fevereiro. E esse texto, especificamente, ele é uma parte muito específica do meu trabalho, né? A proposta da minha tese é discutir um pouco intersetorialidade e interadministrativa para a gestão penitenciária, né? O que eu quero dizer, né? Como os poderes, no caso o poder legislativo, o executivo, o judiciário, tanto em âmbito federal quanto estadual, eles fazem essa gestão da política penitenciária. Então, o texto ele era uma parte da pesquisa, né, especificamente em relação aos relatórios que foram produzidos pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com os tribunais de contas estaduais. E eu fiz esse texto para uma revista internacional, numa chamada de artigos, uma revista colombiana, né, que eu achei super pertinente, porque de alguma forma eu dialogo um pouco com esses casos da corte colombiana sobre sistema penitenciário. E para quem não é da área, né, porque eu acho que a política penitenciária é uma política, ela é muito específica, né, e no direito a gente aborda ela quase sempre de um ponto de vista do direito penal ou da criminologia. Eu acho que ele é um bom texto de contextualizar, de fato, né, o estado da arte, da política, do que está sendo discutido, quais são os impasses, né, então eu acho que ele tem um pouco essa proposta de contextualizar o Brasil, o caso brasileiro. E, ao mesmo tempo, para mim é importante discutir esse texto na administração pública, seja pelo papel do TCU, né, de uma ausência de qual é o papel de fato, né, de administrativo, de criação de indicadores, de monitoramento de política pública, mas é interessante também entender do ponto de vista do direito, né, e aí eu acho que pode ser super rico, assim, ouvir o que todo mundo tem para dizer, são os efeitos da decisão do STF, né, e como essa decisão ela vai reverberando em outros órgãos da administração e como que ela vai impulsionando, né, formulações tanto em âmbito jurídico quanto no âmbito judicial e no caso do TCU como órgão de controle.
né? Então, eu acho que TCU é uma coisa que não é todo mundo que estuda, eu acho que agora está aparecendo bastante trabalho sobre órgãos de controle, mas, pelo menos para mim, quando ao longo da minha pesquisa, quando eu vi que estava tendo esse movimento do TCU de fiscalização da política penitenciária, eu achei, primeiro, super interessante, né, porque as auditorias coordenadas, né, que eu até descrevo um pouco no texto, elas não são inéditas, né, então são procedimentos que já são utilizados há algum tempo no TCU, principalmente em políticas de saúde e educação, né, para monitoramento assim, de implantação de ensino, universalização de ensino médio, políticas de saúde, políticas ambientais. Então, eu achei super interessante puxarem isso para a questão penitenciária. E outra questão que me veio na hora, por que agora, né? Tipo, com um caos prisional que a gente vive há tanto tempo, né? E aí, pelo menos, o principal argumento que eu acho que eu consegui desenvolver é que essa decisão do STF ela está impactando em muitos níveis, né? A toda a administração e que a gente ainda não consegue medir, né? Exatamente, entender bem quais vão ser as consequências desse estado de coisas inconstitucional. Mas é isso. O texto ele já foi submetido, né? Ele foi aprovado para publicação na revista, mas para mim é super importante ouvir e colher sugestões e debater, principalmente porque eu tô nesse ponto da tese, e aí com certeza o que não for para o texto, com certeza vai ser super bem-vindo na tese agora. Então, enfim, é isso. Eu queria agradecer de novo. Eu acho que, por enquanto, acho que a gente pode partir daí, né? E aí, quem não leu ou quem não quiser, a gente pode até conversar. Eu posso entrar nos detalhes do texto mesmo. Obrigada, Carolina. Bom, o Luiz conseguiu entrar, né? Nós dois com dificuldades hoje. A gente estava falando de você, Luiz. Fim de semestre, a gente não cobra nada de ninguém. É super complicado. Bom, mas queria agradecer sua apresentação. Acho que a gente já tem até inscritos e dizer também assim que independentemente do debate hoje seria super legal conversar com você porque eu analiso também essa decisão, mas desde o ponto de vista do STF e quais os impactos que ela tem tido, né? Na verdade, eu faço uma relação entre implementação e impacto e acho que tem questões no seu texto que também me instigaram sobre essa questão dos indicadores, como que a gente constrói os indicadores e como que o TCU também pode criar mecanismos de impulsão, né? Então, assim, você coloca ali, né, algumas etapas que o TCU, né, ele montou ali e os relatórios dele realmente, assim, eles têm impulsionado, de certa forma, uma reflexão sobre a situação do sistema prisional. Mas também, assim, como você... Não sei se você chegou a ler a decisão da Colômbia, a última, de 2015... É muito interessante a gente ver, assim, por exemplo, agora eles já estão emitindo todos os informes. O último informe foi agora da pandemia, ou seja, eles estão já alcançando alguns resultados, mas não mudando a situação como um todo. Mas, assim, eu achei bem interessante e é bem interessante esse olhar. Realmente eu não tinha visto textos falando sobre a importância do TCU. Isso que você traz também sobre essa questão que ele já usou, né, em algumas outras áreas, pode ajudar até a olhar, por exemplo, que parâmetros que ele criou. E se ele não criou, como ele poderia criar parâmetros gerais até para outras políticas públicas que não saúde, educação e sistema penitenciário. Mas dizer que assim, eu gostei bastante assim, de ler e é bem interessante ter esse olhar assim, sobre o impacto, porque, na verdade, o que eu vejo é que assim, ele teve, eu diria que quando a gente olha para essa relação entre impacto e cumprimento, a gente vai ver níveis diferentes. Então, assim, a gente pode ver, né, um determinado cumprimento em algumas searas. Então, por exemplo, a decisão do STF, ela acabou impulsionando ali na implementação das audiências de custódia. Mas, por outro lado, né, as verbas do FUNPEN seguem ali com uma resistência, né? Então, assim, você verifica de tempos em tempos que existe um contingenciamento, né? Eu cheguei até a olhar um gráfico que ele mostra que teve um aumento da execução orçamentária e depois, logo depois, começou a diminuir de novo. E isso seria legal olhar, né? Como que o TCU, isso consta até do relatório do TCU, como que o TCU faz
né? Ou que mecanismos que ele pode utilizar para superar esse estado de violação ou para superar esse descumprimento. E aí até assim, talvez olhar, eu acho que talvez em outras partes do seu texto da tese, talvez você tenha abordado isso, assim, o TCU sozinho, talvez ele não consiga, né, ter forças para impulsionar esse cumprimento, mas como que ele poderia dialogar com os demais poderes e com os demais órgãos. Mas, enfim, depois eu até coloco outras reflexões que eu tive, porque eu teria muitas reflexões aqui, né? Eu estava até revisando a minha tese, que eu ainda não defendi, né? Mas eu estava revisando e falei assim, nossa, gente, relacionou muito com alguns pontos, né? Bem, é o mundo, bem né? interessante. É muita coisa para dialogar, né? É um tema muito amplo, né? A gente, né, vai abrindo as caixinhas que a gente não tem ideia. Mas é legal que você pegou uma caixinha bem ali, porque quando eu fiz esse estudo, eu já olhei, por exemplo, nossa, olha o TCU aqui fazendo o relatório, né? Então, eu cheguei no TCU olhando para a decisão, cheguei no TCU, mas a minha ideia não era olhar o TCU, a minha ideia não era para olhar o TCU. E é bem interessante ver o aprofundamento dessa matéria, vai ser bem interessante para a gente ver esses papéis aí de outros órgãos. Não sei se o Luiz quer falar alguma coisinha antes da gente passar a palavra para a Júlia. Eu queria só me desculpar, eu estou com... a Rebeca teve problema e quando ela conseguiu corrigir, parece que eu não consegui entrar pelo Zoom do computador de jeito nenhum, assim. Aí eu consegui entrar agora pelo celular e estou com uma gambiarra aqui com o computador atrás, as anotações todas bagunçadas aqui no computador, tentando arrumar tudo para que eu consiga ler as anotações enquanto participo, mas eu queria agradecer demais e me desculpar de novo com a Carolina. Eu acho que vai ser muito interessante a discussão do texto. Já tem vários pontos aqui também, eu não quero tomar... eu não vou tomar tempo, porque a gente já tem algumas pessoas inscritas, mas daqui a pouco eu vou fazer várias considerações, assim, que o texto me chegou muito a pensar. Mas obrigado mesmo, Carolina. Imagina, eu só tenho a agradecer. Bom, vamos passar já a palavra para a Júlia, depois para a Marina. Olá a todos e Luiz, todas e Luiz, boa noite. Peço licença a vocês para manter minha câmera desligada. Oi, Carolina, tudo bem? Obrigada por compartilhar com a gente seu texto, achei ótimo, muito bem escrito, super interessante, conclusões interessantes. Acho que o seu artigo tem muito a contribuir com todas as ações que podem, que buscam e que tentam ajudar com as políticas públicas de melhoramento das populações carcerárias no Brasil. Vou fazer um disclaimer no início aqui, essa não é minha área, deixo para a Rebeca, para a Marina, mas... então, ainda. talvez tem que ser compreensível, né? Tem que ser claro. Então, alguma coisa me chamou a atenção logo no início, e aí eu prestei atenção na sua apresentação, que eu falei, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, mas eu falei, não, acho que vale a pena eu mencionar isso para você como uma leitora leiga do tema. E é o seguinte, na página 4, eu acho, que tá bem no início do primeiro parágrafo, a minha impressão foi que você assumiu como premissa do seu texto que um problema maior de análise do sistema carcerário brasileiro é a falta de informações confiáveis sobre o estado da arte do sistema. Você está assumindo aquilo ali como uma premissa e você analisa o relatório do TCU, dos tribunais de contas, a partir dessa premissa sua. E aí eu fiquei lembrando de uns anos atrás, de, sei lá, pesquisas vagas, eu fazendo nos meus trabalhos, vendo relatórios do CNJ, relatórios do Ministério Público ou do Conselho Nacional do Ministério Público, relatórios muito densos e periódicos até, sobre a situação do sistema carcerário brasileiro. E aí fiquei pensando em como você passa batido por essa informação, assim, colocando o Tribunal de Contas como um órgão que está analisando isso em primeira mão ou produzindo informações de alguma forma diferente, e não fica claro no seu texto. E a minha impressão é de que as informações obtidas pelos tribunais de contas da União e os estaduais,
vão muito no sentido de relatórios antigos que eu tenho em mente. Assim, as informações que eles levantam são muito parecidas e, de forma geral, dispõem uma situação muito precária do sistema carcerário brasileiro. A diferença, vendo você e a Rebeca conversarem a sua apresentação, eu acho que talvez esteja no papel da instituição que está fazendo esse relatório, o poder que o Tribunal de Contas vai ter na forma de analisar, chancelar ou alocar recursos. Eu acho que talvez a diferença esteja mais nesse ponto, e não porque não existem informações confiáveis sobre o sistema carcerário brasileiro. Enfim, é só isso, assim, e aí chamar atenção para o fato de que talvez o nosso maior problema na hora de analisar essa situação seja no poder público e na forma que o sistema carcerário está, em primeiro lugar, executando uma política ali de encarceramento, então está condenando muito e condenando mal, e depois como que o governo, como que ele está alocando, como que ele está decidindo sobre políticas públicas na hora de reforma de presídios, na hora de entregar mantimentos, enfim, todo o outro leque de políticas públicas para melhorar o sistema. Então, eu acho que talvez esses problemas sejam mais fortes do que a falta de informação em si. Enfim, fiz uma bagunça aqui na hora de fazer meus comentários, mas a observação principal era essa, de que o TCU não detém o privilégio de reunir informações relevantes sobre o tema, e é isso, e você parte da premissa de que o TCU está fazendo isso sozinho. Era só isso, obrigada. Obrigada, Júlia. Carolina, uma das coisas que a gente faz, a gente escolhe 3 perguntas, aí você geralmente responde a todas elas juntas, mas se você preferir responder a cada uma individualmente também, é mais porque as perguntas elas vão também se complementando. Claro. Bom, a gente tem a Marina e também temos a Ana Laura. Oi, Carolina. Eu adorei seu texto, achei que você escreve muito bem, foi muito claro de entender. Então, isso é sempre um ponto positivo, apesar de eu já me ser um tema muito caro, porque eu sigo nessa linha. Eu sou orientanda do Virgílio junto com o Luiz lá Incrível. na USP. Eu estou no mestrado e eu trabalho, por coincidência, eu estou trabalhando litigância estratégica. E aí, o que acontece? Não ficou muito claro no seu texto, e isso aí eu também não sei, eu até vou pedir essa dica aí que eu gostaria de saber para botar na minha dissertação também. Não ficou muito claro se essa determinação do TCU, se ela saiu direto, ela foi motivada diretamente por causa da decisão do STF que liberou o FUNPEN, ou se o FUNPEN já estava sendo liberado mesmo, como ele ia ser liberado de qualquer forma em algum momento. Não ficou claro se foi por causa da DPF 347, sabe? Porque ano passado eu escrevi um artigo para meio que mapear quais tinham sido os impactos da DPF 347 diretamente na formulação de políticas públicas depois de 4 anos, né? E o que eu achei no período? Tiveram políticas públicas que foram formuladas, sim, nesse período. Teve a Política Nacional de Trabalho, teve... Eu até abri o texto aqui para ver. Teve a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas no Sistema Prisional. Teve o Sistema Eletrônico de Execução Unificado também, que ele foi por ordem do CNJ, né, assim, para fazer, por causa da DPF. Esse foi por causa diretamente da DPF. Mas o que aconteceu? Nas outras políticas públicas, não existiu nenhuma conexão direta com a DPF, sabe? Então, não tem como saber, eles não citam em nenhum momento, nada. Não tem como saber se já eram projetos que já iam sair de qualquer forma ou se a DPF colocou algum tipo de pressão neles. Então, assim, era só para deixar claro se essa coisa do TCU foi realmente incentivada por isso. E quando você fala da Colômbia,
eu senti falta de um pouco mais de referências também, tipo, porque só tem uma referência nesse caso. Tem o Rodrigues e Rodrigues, né, que é o classicão disso. Tem o Bernal, que ele critica também. Então, eu acho que podia ser legal. O Bernal mesmo publicou esse ano um texto criticando a postura do Tribunal da Colômbia e da Corte Constitucional da Colômbia. E ele é ministro lá, então. Enfim, foram considerações gerais, assim, sobre o texto, só porque eu queria saber se realmente teve esse link com a da DPF, com a postura do TCU. E Ana Laura. Problema para me desmutar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carolina. Foi um grande prazer ler o seu texto. Muito, muito claro, muito informativo. Eu, assim como a Júlia fez o disclaimer, eu vou fazer também. Sou totalmente leiga em penal, estudo STF. Então, as questões... tem várias questões, mas eu vou fazer uma que tem um pouco de relação com o que a Júlia e a Marina falaram, e é um pouco mais de esclarecimento mesmo, pode ter sido uma leitura rápida, equivocada minha, mas eu senti falta não, fiquei curiosa para saber um pouco mais como que ocorreu essa recomendação para a atuação do TCU. É uma coisa que você menciona rapidinho, eu fiquei super curiosa, e eu acho que também talvez tenha a ver com a relação com a decisão, porque eu também fiquei refletindo exatamente fiquei em dúvida se existe uma conexão direta com a decisão, ou se veio a decisão e aí vieram, porque você menciona na página 12 que teve as rebeliões, e aí fiquei em dúvida se foi um contexto daquela decisão, estava sendo discutido aquilo, e aí vieram as rebeliões e houve a recomendação, ou se existe uma conexão de algo realmente dito nas decisões. Acho que tem várias outras coisas, mas essa questão tem mais a ver com o que os outros falaram, então talvez fique mais fácil. Acho que é isso. Foi um grande prazer ler, realmente muito interessante, eu não sabia, e mostra como informações são importantes, né? E às vezes a gente não consegue tomar e adotar políticas públicas porque falta informações. Assim, eu realmente não sabia que nesse caso era tudo tão mato assim. Foi bem interessante. É isso, muito obrigada. Acho que a Carolina pode responder e depois a gente vai passando as outras rodadas. Bom, gente, muito bacana. Queria muito agradecer. Nossa, porque que diferença faz quando alguém, né, quando as pessoas leem com gosto e comentam. Eu achei tudo super pertinente, assim. Lógico que tem problemas meus de contexto, mas aí eu, ouvindo vocês falando, eu falo assim, nossa, mas podia estar no texto, não estava, né? E a gente toma uma série de decisões quando está formatando que acaba ficando de fora, né? Eu acho que um contexto interessante para trazer que eu acho que a Júlia foi no ponto, que é essa questão da falta de dados, né? Que é uma premissa do meu trabalho, e eu não poderia ter assumido isso como premissa, mas eu acho que eu coloquei de uma forma, porque para mim é tão automático, por trabalhar com isso, acho que a Rebeca entende bem, assim, é tão automático essa questão assim de você estar lendo um monte de documentos sobre política penitenciária e todo mundo evoca essa questão da falta de dados. E aí, esse também foi um dos motivos que me levaram a escrever a tese e escrever sobre esse tema, né? Eu estou estudando, a proposta é ver um pouco a relação entre os poderes na tese, mas os meus estudos de caso, que eu vou analisar principalmente a relação entre esses vários atores que trabalham na política penitenciária, é analisar a construção de 2 bancos de dados sobre pessoas presas, que é o banco do CNJ, né, que a Marina chegou a mencionar, né, e o sistema SEU, e o banco do DEPEN, que é o CISDEPEN, que é o cadastro de pessoas presas. Né? Eu sei que não está no foco do texto do que a gente está conversando exatamente, mas eu acho que a construção desses 2 bancos, elas são bem ilustrativas sobre processos que transcorreram de formas completamente diferentes, né? Então, enquanto o banco do CISDEPEN ele foi gerido no governo federal e ele depende de uma pactuação com os estados, até de
fazer convênios e enviar recursos financeiros e uma estrutura física para esses estados aderirem a esse sistema informatizado, né? Porque hoje cada estado ele gere de uma forma os seus dados sobre presos, né? Não tem essa padronização, e isso vem acontecendo no âmbito do Ministério da Justiça desde 2013, né? E ainda não foi concluído. O CNJ, da determinação da DPF, né? Que se determina que preste informações sobre a situação prisional, que foi em 2015, e hoje o CNJ já emite relatórios muito confiáveis e muito sólidos sobre as pessoas presas, e isso foi feito em 4, 5 anos. Então, isso é super interessante, porque a DPF, ela provocou esse efeito cascata em vários atores, provocando eles a se mexerem, né? Então, em algum momento, eu tenho meio no automático que tem essa questão da falta de dados. Os dados do CNJ também não são completos, eles também têm questões metodológicas, né, que são criticadas, mas hoje é o que mais tem de avançado e mais tem de sólido, que talvez reflita um pouco o que seja a realidade prisional, né? Então, eu não poderia ter dado isso de barato, assim, eu acho que a Júlia foi no ponto, assim, eu não poderia ter assumido esse compromisso e não ter problematizado dessa forma, que tem vários órgãos que já produzem informações, mas que de alguma forma tem suas limitações, né, e tem um escopo mais restrito, né? Então a gente vê dados do Ministério Público, o Ministério Público propõe também que eles já são muito mais focados na situação dos estabelecimentos prisionais, né, nas condições físicas dos estabelecimentos, menos sobre as pessoas que estão presas, né? Mas especificamente em relação ao TCU, eu acho que o tipo de informação que o TCU traz, né, e que isso não é produzido de uma forma tão transparente pelo Ministério da Justiça, no caso, que é o gestor do fundo penitenciário, é a questão de custos e desses repasses financeiros que eram feitos via convênio, a questão de indicadores, né, dessa prestação de contas, de como que você monitora como esse dinheiro está sendo utilizado na ponta pelos estados. E isso é super interessante, né? As determinações do DPEM, a padronização de custo da pessoa de preso, né, do custo mensal do preso, elas são super novas, e os estados eles não aderem, né? Então, a questão da informação que o TCU ele coloca, elas são interessantes nesse sentido, porque é uma análise quase contábil, né, orçamentária, de como esse recurso está sendo empregado, né? E aí eu parto um pouco para a questão que a Marina colocou, né? Se a determinação do TCU ela foi motivada pela decisão do STF ou não. Não existe essa menção expressa, é uma ponte que eu faço, e aí eu acho que você vai no ponto, porque eu deveria ter deixado isso de uma forma mais clara. A menção não é expressa na justificativa, né? E aí, já ligando com o que a Ana Laura ela comentou, essa recomendação, a justificativa da auditoria que foi feita pelo TCU, ela vem justamente das rebeliões que aconteceram em janeiro de 2017, no estado do Amazonas, né, que teve um número grande de mortos, foram mais de 50 mortos, e essas rebeliões elas ocorreram em unidades de cogestão, né, então que tinha uma gestão privada também desses estabelecimentos. E aí, quando estourou a rebelião, estourou uma série de questões sobre esses estabelecimentos serem iguais ou mais precários do que os estabelecimentos públicos, sobre o custo do preso no Amazonas ele ser muito, muito superior ao custo médio do custo do preso em outros estabelecimentos do país. Então, não tem essa recomendação, não se menciona expressamente a decisão do STF na DPF, quando vai se instalar a auditoria, mas a auditoria ela tem um contexto muito interessante, que é, de um ano para outro, quando teve a decisão da DPF, você libera 3 bi de dinheiro do governo federal para os estados, que não tem nenhuma organização logística, não tem pessoal, não tem estrutura técnica para lidar com esses recursos, né? Então, isso você dá para perceber, lendo os relatórios de auditoria, que tem uma preocupação do TCU, que é como os estados eles vão gerenciar esses recursos da União, né? Esses recursos federais. Então, eu acho que ainda que não tenha sido expresso, com certeza o que a gente está falando, com certeza o que o TCU está olhando é como esses recursos estão sendo utilizados, né? Tanto e isso é
isso é muito interessante, né? Porque, como você mencionou, né? Você pega aqueles gráficos de execução orçamentária, o negócio vai lá nas alturas em meses, né? Tem uma execução mínima durante 20 anos, daí você tem uma decisão judicial que manda o negócio lá para cima. Mas a decisão do TCU, ela mostra que isso não significa muita coisa, né? Porque liberar o dinheiro é só uma parte de todo o problema, né? Que não tem a gestão, né? Não tem essa capacidade de execução orçamentária dentro do exercício financeiro. Os estados, eles não têm essa capacidade, né? E então isso, eu acho que é até um ponto de questionar um pouco do trabalho, né? Que eu estava relendo o texto agora, eu falei assim, nossa, às vezes o TCU também tem um alcance limitado aí, né? Porque ele vê essa questão orçamentária, mas também não propõe uma série de recomendações, mas também não propõe formas de superação desse problema, né? De como empregar esses recursos, né? Então é interessante ver isso, como é ambígua, né? Esse papel do TCU. Eu só estou vendo o que eu anotei aqui sobre o que a gente está falando. Marina, eu adoraria ler seu texto, né, sobre os impactos da DPF. Eu acho que, inclusive, Rebeca, já o que você tiver também, eu adoraria ler, trocar figurinhas. Eu acho que tem muita gente estudando esses impactos. Eu acho interessante observar que o pedido inicial da DPF veio uma série de pedidos, né, inclusive para o judiciário, para o executivo, e aí, enfim, por alguma, né, a decisão por si só já tem muita coisa para, né, para analisar, acabou sendo deferido justamente a questão da audiência de custódia e a liberação do FUNPEN, né? E um efeito indireto foi a criação do SEU, que é o Sistema Unificado de Penas, pelo CNJ, né? Mas é interessante que os outros pontos pouco foram discutidos, né? A questão do próprio judiciário e como isso é feito. Então, assim, é difícil ver de uma forma prática quais foram os impactos da DPF em políticas públicas de fato. Assim, o que eu consigo enxergar de uma forma mais óbvia é a questão das audiências, que realmente o CNJ teve um papel central em implementar de forma tão rápida em todos os estados, e a questão do FUNPEN, que ela de alguma forma ela não resolveu, né? Porque para descontingenciar não resolveu o resto, né? As políticas que você mencionou, né, sobre trabalho, mulheres, egressos, elas são políticas que já estão há anos, né, sendo discutidas no âmbito do DPEM. Só que o que acontece também são políticas que, além de você depender de convênios do governo federal com os governos estaduais, né, então tem que ter uma predisposição dos governos estaduais em aceitarem, né, e aderirem a essas políticas. São políticas intersetoriais. Então, a gente está falando de trabalho, está falando de políticas de saúde, né, de acesso ao SUS, né, pelas pessoas presas, elas necessariamente vão depender de uma intersetorialidade com outros ministérios e com outras secretarias. Então, assim, é uma coisa que é muito, muito devagar, é uma coisa de anos. E eu, sinceramente, eu não consigo... Não sei se é possível. Eu gostaria de ler seu trabalho para entender um pouco isso, assim, como você fez essa questão de medir causa e efeito, né, dos impactos que a DPF pode ter tido nessas políticas específicas. Eu acho que para mim seria super interessante. E também para mim seria interessante ver esse texto que você mencionou sobre as críticas do caso colombiano, né? Eu acho que faltou eu contextualizar melhor mesmo. Eu acho que faltou referência de fato. Eu acho que a Corte da Colômbia, eu acho que talvez ela tenha sofrido, no caso do ECI lá, o mesmo problema que a daqui. Eu acho que falta monitoramento, né? Acho que faltou monitoramento de como isso foi feito, e aos poucos eles estão produzindo esses informes e construindo esses indicadores, né? Que é muito interessante, né? Então, eu acho que quando eu comecei esse texto, eu comecei pensando se o TCU ele teria um papel de construir esses indicadores, do mesmo jeito que a Corte colombiana estava fazendo, mas aí no final eu já falei, nossa, eu acho que eles fizeram bem menos, assim, eu acho que o TCU ele foi o que você falou, assim, acho que ele viu que era tudo mato e falou, olha, estou escancarando que é isso aqui, e a gente tem que partir de algum lugar, a gente tem que partir de indicadores mínimos para seguir, né? Então, custo de preso, superlotação, e daí fazer uma base, de fato, fazer uma fundação para a construção da política em si.
É isso. Obrigada, Carolina. Nossa, eu tinha muita coisa para comentar, mas Por depois eu me inscrevo aqui também para não tirar os questionamentos e reflexões dos demais. Mas, Marina, também estou curiosa para ler seu texto também. Luiz? Não, Luiz não, é a Maísa que está primeiro. Desculpa, Maísa. Bom, gente, boa noite. Prazer, Carolina. Obrigada, parabéns pelo texto. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu também não estudo SEI, nem administração penitenciária, mas queria, assim, tocar um pouquinho na questão do controle de contas, né? Eu trabalho com controle de contas no Tribunal de Contas do Ceará. Então, assim, eu tenho mais algumas como é que eu vou dizer, ideias, né, de agendas de pesquisa envolvendo a controle de contas, né, na área de administração penitenciária, né, ou de, enfim, verificar condições do estado de coisas inconstitucionais na situação dos presos, né. Em primeiro lugar, eu vi que você trouxe você discutiu no texto, né, uma auditoria, né, que foi realizada. E realmente é da natureza do processo da auditoria que ela seja um monitoramento da atividade, levantar o estado da arte, né, e propor orientações ao gestor. Então, é da natureza desse processo isso. Eu acho que um controle mais efetivo, no sentido de sancionar os gestores que, porventura, não estejam aplicando devidamente os recursos, ou, enfim, a má gestão desses recursos, eu acho que isso você encontra mais nos processos de prestações de contas mesmo, anual, né? Do FUPEM, que por ser um fundo federal, né, ele é repassado aos estados e quem cuida desse controle é o TCU. Então, acho que uma sugestão assim, seria ver como os processos de prestação de conta anual dos repasses de cada estado tá sendo feito, sei lá, vou fazer um estudo comparado entre as unidades federativas ou sobre que tipo de questão é tratada nessas prestações de contas, porque assim, eu trabalho com prestação de contas estadual e municipal, e eu vejo que nos processos de prestação de contas, realmente, como você falou, o controle que é feito é muito técnico, é muito de controle de gestão, questões do direito administrativo limpo e seco, e questões do direito financeiro, de contabilidade, de execução orçamentária em si, né? Pouco se entra nesses pormenores de como a gestão é feita, né? Mas acho que você pode, de como a aplicação dos recursos é feita, né? Isso tem um debate interessante, que o TCU, ele é muito, aliás, os tribunais de contas em geral, eles estão muito voltados ao controle da execução orçamentária, mas não ao controle da inexecução orçamentária, que é o que não é feito com aquele dinheiro. A preocupação é em saber se o gestor cumpriu a legalidade, se ele não desviou dinheiro, se ele não fez uma contratação, uma licitação indevida, enfim, se não contratou indevidamente. São essas questões. Ele cumpriu a legalidade? Beleza. Mas e o que ele não cumpriu? E o que ele não executou? Então, acho que esse controle da inexecução orçamentária, porque é isso que inviabiliza, ou melhor, impossibilita a efetivação de direitos sociais, né? Então, eu acho que explorar um pouco isso, e até para levantar deficiências nas prestações de contas, né? Deficiências no controle exercício, porque nesse processo é onde há um julgamento das contas mesmo, entre contas regulares com ressalvas, quais ressalvas, multas, dano ao erário, isso tudo é apurado nesse tipo de processo. Então, nessa prestação de contas que o gestor recebe realmente uma posição final sobre a conduta dele na gestão, né? E outra sugestão também seria analisar os fundos estaduais, né? Além do FUPEM,
como os estados têm implementado seus fundos estaduais. Eu estava até olhando uma prestação de contas, lá no Ceará tem, é fundo estadual, e assim, a natureza de uma prestação de contas de lá também é muito técnica, não tem mais assim, não se desce muito nessas minúcias. E nos processos de auditoria onde isso acontece, mas muitas vezes esses processos de auditoria não conversam com os processos de contas, de julgamento de contas. Então, é um ponto que acho que chamar a atenção da sociedade para isso, para pleitear mesmo dos tribunais de contas estaduais e dos tribunais de contas da União, para que haja esse controle qualitativo, né, de como é que o gasto é feito. Enfim, foram só essas mais ideias para a agenda de pesquisa mesmo. É isso, obrigada. Você trabalha no Tribunal de Contas? Isso, do Estado. Que bacana. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Maísa. O Luiz? Eu tenho várias considerações também, eu vou tentar selecionar algumas delas, mas reitero que eu gostei bastante do texto, eu acho muito legal olhar para o estado de coisas inconstitucional e para os direitos dos presos, não a partir de uma perspectiva abstrata de direitos fundamentais, como a gente faria no direito, mas a partir da implementação dos direitos e como monitorar, etc. Eu acho que isso deve vir muito de onde você está, né, fazendo o doutorado. Eu acho que essa perspectiva é muito interessante. E, como eu disse, eu tenho várias colocações e uma coisa que veio, na verdade, a partir da fala da Maísa, que eu fiquei pensando, talvez trazer um pouco para o texto o que pode ser feito com o dinheiro do FUNPEN. Assim, pode gastar para qualquer coisa, ou assim, parece ser claro que pode gastar por construir prisão, que é uma coisa que você coloca, mas pode gastar para outras coisas, pode gastar para contratar de serviço de alimentação para o preso, pode gastar para, enfim, para questões de rotina. Para que serve esse dinheiro do fundo? Acho que trazer isso para o texto pode ficar mais claro, porque fundo é uma coisa que, não sei, pelo menos a gente do direito nem sabe para que serve. Assim. A gente só sabe que tem o dinheiro lá para fazer alguma coisa. Deixa eu selecionar aqui. Vou começar da última questão que eu tinha colocado, sobre o estado de coisa inconstitucional. Eu até estava lendo, agora à tarde de novo, alguns trechos, tanto da petição quanto da decisão. E eu fiquei com a impressão de que... eu já tinha a impressão de que era pouca coisa que o STF tinha decidido, e depois de ler eu fiquei com a impressão de que é menos ainda, assim. E muito do menos ainda, sobretudo depois de ler o seu texto, que a gente fica com essa questão da falta de informação, etc., parece ter sido até culpa de quem fez a petição. Assim, talvez não tenha sido nem tanta culpa do tribunal. Assim, eu olhei os pedidos da DPF, tanto nos pedidos da liminar quanto de mérito, não tem nada sobre informação, né? Não tem muita coisa sobre... vamos pedir para que eles enviem relatório falando isso, isso e isso. Tem uma coisa meio genérica, assim, prestar relatório, informar periodicamente o que está acontecendo. Assim, parece que eles não tinham muita noção. E aí eu fui olhar o andamento da petição, o andamento do processo. Eu até fiquei surpreso, não lembrava que tinha sido tão rápido assim a decisão, né? Talvez seja mais uma coisa que tenha prejudicado a qualidade tanto da petição quanto da decisão, né? Não teve audiência pública, não teve nada parecido com isso para a decisão liminar, né? Eu lembro que na UERJ, eu estava lá na época que isso aconteceu, e todo mundo estava super animado, vamos mudar o sistema carcerário, e quando chegou a decisão, foi, a gente não conseguiu, a decisão foi muito ruim, mas, na verdade, olhando agora, parece que a petição também não estava preocupado com as coisas que facilitariam a implementação. Assim, que a petição colocou de liberar o dinheiro do FUNPEN e acabar com contingenciamento, o STF decidiu que sim, aí teve o efeito que você narra muito bem de vamos
vamos gastar esse dinheiro, a gente nem sabe como está sendo gastado, como está sendo gasto, e parece que até quem fez a petição não está nem aí também para fiscalizar como isso está acontecendo. E eu acho que talvez chamar um pouco de atenção para essas coisas também. Isso não foi pedido, a decisão e a petição não lidaram com isso, porque teve um trecho que você cita, que a decisão meio que disse para o CNJ criar sistemas de informação que compilassem esses dados. Eu acho que isso não chegou a ficar no dispositivo da petição. Assim, alguns ministros falaram isso, e aí assim, o CNJ pode não ter feito, o CNJ faz meio que se ele quiser, né? No final de contas, não tem nem como... a gente não tem um mecanismo jurídico para exigir que o CNJ faça isso. E também acho que vale a pena destacar que é uma decisão liminar, né? Que pode mudar e eu acho que isso pode até, na verdade, destacar a importância do seu trabalho, porque a informação é, sobretudo, importante para que eles tomem a decisão final, né? Tanto mantendo algumas cautelares, quanto falando, não, vamos acabar com essa zona do FUNPEN aí, contingencia de novo, porque não estão fazendo nada direito com esse dinheiro. Deixa eu passar para uma outra aqui. Uma dúvida que eu fiquei. Você diz bastante no trabalho que, por conta desse arranjo federativo, que cada estado acaba tendo um parâmetro diferente para fazer esses cálculos, a gente não tem muita informação sobre... Na verdade, a gente tem parâmetros diferentes para fazer o cálculo de gasto por preso. Isso é um problema. Mas eu fiquei com dúvida de quais são esses parâmetros assim também. Eu sei, você já sinaliza que é um problema, mas eu acho que tentar assim, trazer como isso poderia ser feito, ou então como um exemplo de como algum estado faz isso. Porque, para mim, não foi tão intuitivo, por exemplo, chegar à conclusão de que onde há superlotação, o gasto é menor do que onde não há superlotação. De início eu falei, faz sentido, mas depois eu fiquei pensando, mas esse pessoal precisa fazer licitação para contratar serviço, por exemplo. Então, se eles fazem licitação considerando o valor, considerando a quantidade de presos que deveria existir, sei lá, deveria naquela cela ter 10 presos e tem 50. Se eles fazem licitação considerando 10, pode ser que os serviços que eles contratam para atender os outros 40, eles façam isso com dispensa de licitação ou com uns aditivos bem loucos, assim, que aumentam muito o valor cobrado. Você até citou que no Amazonas, onde isso é privado, o valor por preso é muito alto. Então, eu fiquei com dúvida de como é realizado o cálculo e como deveria ser, ou quais são os parâmetros, o que entra e o que não entra, assim. Se entra até o custo que gastaram para construir o presídio ou se não entra. E selecionar mais uma aqui para não tomar muito tempo. Eu acho que também você poderia discutir em um determinado momento como foi meio que a trajetória desses direitos dos presos no Brasil. Você explicou que você submeteu isso para uma revista da Colômbia, então acho que faz todo sentido você falar como isso ocorreu na Colômbia, você dá lá os 3 passos, como isso ocorreu. Eu acho que no Brasil talvez tenha uma riqueza também assim para falar. Eu lembro que, 15 anos atrás, quando eu estudava responsabilidade civil do Estado, lá em direito civil, a parada era isso aí, direito do preso. Preso que comete suicídio no presídio, ele tem direito, a família tem direito à indenização, qualquer coisa, meio que se discute a responsabilidade civil do Estado. E aí tinha uma decisão do STF também de 2017 que também dizia, olha, preso tem direito a receber dinheiro se ele tiver submetido a um estado degradável na prisão. Então, acho que também daria para reconstruir, eu acho que seria até uma coisa super legal do seu trabalho se você fizesse meio que
a mesma coisa que esse pessoal fez olhando para a Colômbia aqui no Brasil. Olha, também começou assim, com responsabilidade civil do Estado, aí teve o estado de coisa constitucional, aí depois do estado de coisa constitucional a gente já teve até essa decisão, até para saber se essas decisões também estão sendo implementadas. Eu não sei o que aconteceu depois de 2017, para ser sincero, se estão dando responsabilidade civil, se a Defensoria Pública ou os advogados dos presos estão entrando com a ação pedindo dinheiro e se os juízes estão concedendo. Então, acho que seria mais uma coisa aí, uma sugestão que eu acho que seria super interessante. Eu vou deixar para fazer os outros comentários, se sobrarem tempo. Se não sobrar, eu compartilho com você minhas anotações aqui, tem bastante coisa. Nossa, que bom. E parabéns de novo. Com certeza. Nossa, super rico. Parabéns de novo pelo texto, Carolina. A Marina vai fazer mais algumas considerações. Lá vou eu monopolizando aqui, né? Então, Carolina, o que aconteceu com o caso da Colômbia? A Corte colombiana, ela tinha prerrogativa constitucional para atuar daquela forma com os monitoramentos em todas as formas de violações. Então, é uma situação meio diferente do STF. O negócio que aconteceu no STF é que aquela, como o Luiz falou, foi certeiro no ponto. A petição já não era muito boa. E o STF olhou assim e fez: vamos abraçar esse negócio aqui que eu achei bonitinho. Vamos decidir favorável por enquanto. Então, essa é bem a impressão que eu tenho quando eu olho para essa decisão. Quase todas as medidas cautelares do autor foram para o Poder Judiciário e os órgãos do Judiciário. E acho que eram 9, 5 foram deferidas e todas eram para o Judiciário, tirando a do FUNPEN. Então, assim, eu acho que vale eu tenho muitos problemas com essa decisão também. Eu acho que vale um questionamento se o Judiciário realmente teria esse cacife inteiro assim, para monitorar mesmo isso, mesmo que usasse o CNJ, mesmo que contasse com o TCU, com os relatórios, mas o TCU mesmo faz recomendação, né? O TCU recomenda. E, enfim, eu tenho muitos problemas com essa decisão. E o parâmetro que eu usei para ver se tinha tido relação era o tempo que aquela proposta já estava tramitando, quanto tempo já tinha existido outras propostas antes sobre o tema, sobre as políticas públicas, eu estou dizendo. Se tinha tido outras políticas públicas que foram submetidas, como estava sendo a produção de políticas públicas para o sistema prisional também, que se a gente parar para pensar de 88 para cá, surgiu muita coisa. Então, assim, não é como se fosse o legislativo tivesse leniente. Claro, a aplicação é deficitária, mas o legislativo em si não estava sendo leniente, não estava deixando de produzir. Que também é uma das minhas críticas com essa declaração de estado de coisa inconstitucional, além de todo o resto, né? Enfim, mas era basicamente isso. Eu queria muito depois fazer um mapeamento de como essas questões de direitos fundamentais estão sendo decididas no STF. Acho que vai ficar para o meu doutorado essa. Mas eu queria muito. Trabalho de uma vida. Esse viu? Mas, enfim, era isso. Eu vou mandar um e-mail para vocês e eu espero que ajude. Por favor. Com certeza. Perdão por monopolizar as perguntas hoje. Não, imagina. Eu também, assim, eu queria só aproveitar, né, o gancho, acho que da Marina e do Luiz, acho que realmente, assim, olhar, trazer alguns elementos dessa decisão da Corte colombiana pode te ajudar também a pensar nessa questão do monitoramento. Então, por exemplo, quando você olha lá os informes, os autos que ela emitiu ao longo da decisão, isso ajuda também a pensar quais foram as instâncias motivadas. E essa questão que o Luiz coloca mesmo, né, da própria decisão. Então, assim, foram feitos muitos pedidos ali, inclusive pedidos assim, crie legislação. Peraí, como assim, né? Isso realmente é um pedido que não teria como o judiciário ir lá, crie legislação, né? E o que me leva também
a olhar para essa decisão colombiana e encontrar algumas boas práticas, apesar dela ter sido criticada, e eu concordo quando a Marina fala sobre, né, as críticas que vêm. Então, o Bernal criticou, e tem vários outros autores que criticaram, mas assim, ela também não tem o resultado final. Só que eu acho que mais do que isso, né, por exemplo, na nossa decisão da DPF, a gente tem que olhar que sim, ela ainda está sob medida cautelar, ela não teve um julgamento definitivo. Eles só julgaram os pedidos cautelares, assim, eles não julgaram os pedidos definitivos. E faz já 5 anos, né? Assim, a decisão está parada ali, né? E mesmo também o que foi deferido, e talvez isso também possa entrar no seu trabalho, que eu fiquei pensando, que mesmo que foi deferido, ele está em constante ameaça, né? Que é isso? As verbas do FUNPEN, como é que elas estão sendo utilizadas, né? Então tá, não basta ter descontingenciamento, né? Além de ser um cenário super instável, elas são repassadas, mas não se sabe o que acontece. Então, o que adianta, né? Você descontingenciou, mas nada está sendo feito, não está mudando a condição efetiva daquelas pessoas, né? Em termos de saúde, alimentação, educação, trabalho dentro das unidades. E em relação às audiências de custódia, eu olhei um pouco para isso, né? Também olhando como parâmetro, assim, desde a decisão, o que aconteceu dentro dessas áreas específicas. Em relação às audiências de custódia, elas estão sob constante ameaça. Então, elas só viraram legislação efetiva, então, assim, eles só colocaram em votação através do pacote do Moro. E aí elas entraram. Só que quando você olha, em janeiro, já surgiram vários projetos de lei para tornar virtual ou para retirar. Então, para você ver que como essa postura, por exemplo, apesar dele ter mobilizado, foi um mobilizar meio que assim, sem um diálogo e sem realmente aquelas instituições entenderem que elas faziam parte desse processo e que elas estariam, né, estimuladas realmente a mudar essa situação. A gente sabe que, claro, eu acho que quando a gente fala de sistema carcerário, é diferente da gente falar sobre educação, saúde, porque o sistema carcerário gera realmente um custo da implementação, que é um custo essencialmente político, né? Então, assim, a gente vê que quando a gente muda o contexto, realmente as coisas, né, ficam um pouco mais difíceis. E talvez esses sejam pontos também que você tenha que abordar. Então, assim, por exemplo, como que o TCU se vê, né, dentro de um custo político alto ali? E ele faz parte, tudo bem, ele não é legislativo, mas ele faz parte ali de uma estrutura, né? Então, assim, ele faz parte dessa estrutura fiscalizatória. Então, quais são os custos para cada instância mobilizada para cumprir a decisão? E por que até hoje não foi decidido? Não teve nenhum pedido definitivo. Então, ainda que a gente veja, teve uma decisão cautelar de uma forma rápida, mas a decisão definitiva nada fez. E esses mecanismos de monitoramento, por exemplo, eu concordo quando a Marina fala que na Colômbia eles têm um desenho institucional próprio para monitoramento. Aqui, o tribunal decidiu, o STF decidiu que ele ia preservar a jurisdição, mas quando você olha o processo, você fala, poxa, os pedidos de informação, quando eles relatavam que o FUNPEN não tinha repassado, o STF não fazia nada, ele ficava lá assim, teve um descumprimento, mas não é problema meu. E o que mostra para a gente também que a gente tem que olhar para esse desenho institucional que não permite também com que haja uma participação maior, com que haja um controle maior, né? E se é o TCU que vai, né, fazer esse controle, né, ou essa recomendação, como que ele pode impulsionar a recomendação? Né? Eu não sei se assim, a minha sensação é que as instâncias que foram mobilizadas, elas não foram mobilizadas de maneira efetiva. Então, por isso que a gente também não consegue nem ter efeitos concretos da decisão na mudança do sistema carcerário. E aí, acho que talvez, por exemplo, quando você for um pouco... Quando a sua entrega é o ano que vem, né? Mas vale a pena olhar os efeitos agora da Covid-19. O que é que foi feito dentro desse âmbito, né? Será que foram repassados mais recursos? E aí me lembrou várias falas aí sobre essa questão que você tomou como premissa, acho que a Júlia colocou no início, da questão da falta de dados, né? E que aí o TCU proveria. Hoje a gente olha que realmente esse sistema de justiça, ele está realmente com uma ausência de dados completos, né? Primeiro que os dados de Covid, eles começaram a ser disponibilizados muito tempo depois. A falta de um banco unificado é super problemática. Peraí, eu já enviei vários pedidos de informação aqui para São Paulo, eles me enviam que eles falam que eles não têm controle. Peraí, mas você é um tribunal estadual que não tem controle sobre quem está dentro, quem está fora.
enfim, tem toda essa... Eu acho que essa falta de transparência de dados, que aí precisa ter realmente uma coordenação institucional para ter um banco unificado, né? E não estar à mercê de cada estado como ele cumpre com aquilo. Mas, enfim, são algumas considerações que, assim, acho que da fala do Luiz e da Marina, e acho que até de falas anteriores começou a me lembrar, mas eu acho que vale muito a pena olhar essa decisão colombiana e o que eles falam, e até essa evolução da jurisprudência, porque quando você olha essa última decisão, a gente pensa, poxa, mas outras decisões sobre estado de coisa inconstitucional já foram proferidas antes, e foi a terceira sobre o sistema penitenciário. Então, ele já tem um acumulado ali. Né? Aqui no Brasil, não. A gente nunca teve essa figura. O tribunal fez um transplante mal transplantado, assim, vamos falar essa figura bonitinha aqui, e beleza, vamos lá. Mas o desenho não estava, assim, o desenho não está preparado, né? Assim, e claro que, assim, que é uma discussão super profunda, mas que se liga também a contexto político, social, crise econômica, impeachment. Então, se a gente olha o momento que a DPF foi feita, já era um momento de crise política, a gente teve a Lava Jato, a STF também super lotado com coisas ali para resolver em relação à Lava Jato, ele não tinha, né, condições também nem de criar ou de pensar em monitoramento. E o desenho de participação que a gente tem também é muito... Ele é muito frágil, então a gente não tem uma participação da sociedade civil efetiva, a audiência pública também não foi feita, que seria uma forma também de monitorar, então, assim, ou de trazer mais elementos para essa decisão, os informes que foram enviados, né, sobre o descumprimento das cautelares também não foram levados em consideração, e, enfim, eu acho que tem todos esses elementos que eles se unem, talvez você vai ter que fazer alguma relação sobre esses elementos que também acabam influenciando o controle ou não controle. Né? Eu estava até procurando aqui na questão do acórdão do TCU, que o pessoal pergunta como que você faz essa relação direta. Quando você procura a DPF, ele aparece em alguns momentos do acórdão, ele parece não fazer uma relação direta, mas quer queira, quer não, isso foi um elemento que foi mencionado ali, né? Ainda que en passant, mas foi mencionado. Enfim, acho que assim, tem muitas considerações, mas ia ser super legal conversar assim, sobre esses impactos da decisão. Mas é isso. Nossa, a gente só tem a agradecer. Eu tô parecendo criança, assim, porque eu fico horas por dia trabalhando com isso e eu não tenho ninguém para conversar. Então, tá conversando com você assim para mim, falando, nossa, assim, sabe, poderia ficar dias falando sobre o sistema penitenciário, o que de uma forma é muito triste, né, porque hoje é o que monopoliza 90% das minhas ideias, né, e assim, eu adoraria trabalhar com o sistema colombiano, assim, falando com vocês, assim, eu acho que faz todo sentido, mas eu não é nem ano que vem, eu tenho meses, assim, né, a ideia da tese é entregar em fevereiro, então... mas já ficou, né, a buzininha, assim, que com certeza a questão de monitoramento eu vou ter que olhar, assim, não vai ter como escapar, porque é muito importante, realmente, é paradigmático, né, como a corte colombiana tá lidando. Como tem muita coisa interessante, assim, eu vou tentar fazendo várias amarrações e aí se eu deixar alguma coisa de fora, vocês me desculpem, aí eu vou tentando passar ponto por ponto, eu vou começar do final para o começo. Tá, Rebeca? Aí eu vou puxando as outras pontas que eu achar que dá para ligar. É super interessante ver essa questão do contexto em que a DPF ela chega no STF. Eu acho que a inicial ela tem problemas, né? Mas eu acho que foi uma tentativa assim meio tudo ou nada, né? É interessante observar que desde 2010, né, quando como tem a decisão que permite cumprimento de prisão de segunda instância em liberdade, quando tem a decisão de vedação de prisão para depositário infiel, o STF ele inaugura uma agenda de sistema penitenciário. A própria Rosa Weber ela menciona, né, em alguns casos. Então, teve uma série de casos que tiveram uma audiência pública sobre falta de vagas em regime semiaberto. O ministro Gilmar Mendes ele fez audiência pública. Se eu não me engano, também teve uma manifestação muito intensa de amicus curiae no julgamento de indulto dos réus da Lava Jato. Teve uma discussão super interessante sobre responsabilidade civil por morte do Estado, por morte de pessoa presa também. Então, assim, você tem um conjunto de 10, 12 decisões que o STF está incluindo o sistema penitenciário na pauta e elas são super interessantes. E algumas delas, um pouco antes da DPF, elas chegam a citar o caso colombiano.
eu acho que foi justamente a da audiência pública sobre a falta de vagas no regime semiaberto. Então, a minha impressão é um pouco a seguinte, assim, parecia que eles tinham levantado a bola, né, eles já estavam reconhecendo um caos, assim, uma situação de ilegalidade muito grave. Nas decisões, eles iam meio jogando isso, e alguém foi lá e cortou, sabe? E montou uma inicial e pediu tudo, de tudo, para ver o que dava, sabe? Para ver o que acolhia. Porque a impressão que eu tenho, lógico, acho que vocês dominam o ECI bem mais do que eu, assim, porque eu estou estudando, estou focando mais em outros documentos. A impressão que dá é que eles se esforçam muito em fundamentar, assim, em deixar um negócio assim, é uma medida excepcional, diante de uma violação estrutural, de uma inércia de todos os poderes. Então tem um negócio assim muito forte para que aquilo seja uma medida excepcional e todo mundo não apareça pedindo ECI de falta de moradia, de falta de vaga na saúde, de todas as políticas sociais. Então, eu acho que isso é o mais interessante, né? Que tem uma série de pedidos que seriam para o judiciário, né? E aí eu questiono um pouco, que eu não vou procurar aqui quem perguntou para não tomar muito tempo, mas que alguém falou sobre, olha, como que vai funcionar essa questão de monitoramento. Pô, quase todos os pedidos eram voltados para o judiciário, né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem uma questão de fundo aí que a gente tem que, acho que, prestar atenção, que é o papel do judiciário, de fato, no caos penitenciário que tem hoje, né? E o quanto que contribui, né? Então, acho que as audiências de custódia, elas mostram um pouco isso, né? Essa responsabilidade parcial que o judiciário ele assume, não ter assumido as outras determinações também, né? Que eu acho que era de limitar o uso de prisão preventiva, e tinham várias nesse sentido. Mas é interessante ver que o STF deu com uma mão, mas de alguma forma tirou com outras, né? E não aceitando esses pedidos. E o que eu acho super interessante, eu acho que era uma decisão que eu até estava lendo esses dias, que eu acho que foi a decisão que autorizou obras emergentes, que o judiciário impusesse obras emergenciais aos estados em casos de estabelecimentos interditados ou estabelecimentos em condições muito ruins, né? O STF ele falou que era possível o judiciário criar essa obrigação. E em algum momento dos debates, o ministro Gilmar Mendes e o Lewandowski, eles discutem quem seria responsável por fiscalizar esses monitoramentos. E para o ministro do Gilmar, ele é muito tranquilo, ele fala, não, acho que o CNJ pode fazer isso. E aí cria um ruído entre os ministros, porque não são, eles falam assim, não, mas o CNJ tem uma pauta própria, ele tem órgãos autônomos, a STF não pode criar essa obrigação para o CNJ e tudo. E isso acontece de alguma forma na DPF, né? Ainda que não esteja no dispositivo da decisão, as obrigações de pedir informação para os estados, de criar essa base de pessoas presas, né? São uma série de imposições para o CNJ desenvolver, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, quando eles decidiram a DPF, eu acho que tinha um pouco isso em mente, assim, que o CNJ faria esse monitoramento in loco, né? E aí isso é super interessante, né? Porque muda um pouco o modelo da corte colombiana, né? E aí a gente discute o que é a autonomia do CNJ e o escopo, de fato, né? Se está ali o quanto que está ali para assistir ou dar suporte para as decisões do Supremo, ou se tem uma autonomia de fato em relação à estrutura administrativa do judiciário, né? Isso é bastante interessante, porque aparece em várias decisões, né? E essa questão do banco de dados, eu acho que ela é central, né? Para mim, eu sou suspeita, porque para mim, eu acho que esses dados, acho que não ter dados sobre pessoas presas, né? Quando a gente fala de um contingente de 800 mil pessoas presas, e você ter bases de dados gigantes de Receita Federal e de Bolsa Família e de tudo, é chocante, assim. Não tem como você não pensar que é uma inércia deliberada, né? Para isso, né? E o que eu acho interessante, aí ligando um pouco com o que a Maísa falou, né, e essa experiência da Cor de Contas, é que, pelo próprio formato dessas auditorias operacionais, né, daí eu estou falando do TCU agora, as auditorias, elas têm essa questão de recomendação para o gestor, e elas não são os estados, eles não são obrigados a aderir, né, então é uma adesão voluntária dos estados que querem participar.
E justamente os estados que têm o maior contingente populacional, que é São Paulo, Rio de Janeiro, que são as grandes capitais, eles não participaram da auditoria. Então, isso é muito louco, porque tem um esforço do governo federal e dos estados que são mais dependentes, tanto de recurso financeiro quanto de recurso técnico do governo federal, que aceitam qualquer iniciativa, eles aceitam qualquer forma de apoio para dar suporte para as políticas, mas nos estados em que o problema ele é mais grave, assim, onde qualquer solução vai ter que passar necessariamente pelo sistema penitenciário de São Paulo, né, que tem quase 40% da população do país, população prisional, ele não tem essa correspondência, né? Então, isso torna muito complexa a questão dos dados, né? Tanto para o STF, né? Na DPF, acho que vocês lembram, o STF pediu nominalmente para o Estado de São Paulo providenciar informações, né? Quanto para esses cálculos variados, né? De construção de indicadores, como o custo de preso, né? E aí, linkando um pouco com o que o Luiz falou, eu acho que teve uma falha assim, minha no texto, de não ter esclarecido como que faz esse parâmetro sobre custo de preso e da superlotação. O que acontece? Os estados eles não têm isso padronizado, né? O Conselho de Política Criminal e Penitenciário, que é o órgão normativo ligado ao Ministério da Justiça, ele editou uma resolução falando, olha, cálculo de custo de preso tem que seguir tais e tais normativas, e os estados eles têm que informar a cada 3 meses ou a cada 2 meses como isso é calculado. E isso não é feito. Isso não é feito. O que alguns estados fazem? Eles pegam o custo da política, execução orçamentária daquela pasta e dividem pelo número de pessoas presas, né? Enfim, e aí a gente faz o que com isso, né? E desconsidera pessoas que estão em monitoramento eletrônico, pessoas que estão em regime aberto, que estão em livramento condicional, pessoas que, de alguma forma, elas estão no âmbito do sistema, né? Elas custam para o sistema e elas não são contabilizadas, né? E cada estado, ele organiza isso de uma forma, né? E isso é muito louco, porque isso ele afeta diretamente como esses recursos do FUNPEN eles vão ser empregados, né? Alguém me perguntou, apareceu em umas conversas, quando teve a liberação do STF, né, desses recursos do FUNPEN, o Ministério da Justiça, né, especificamente o DEPEN, ele teve que correr para editar uma medida provisória que liberasse esse recurso e cumprisse essa determinação judicial. E isso foi feito em sequência, né, editaram 3 medidas provisórias mudando essas regras de repasse, e depois o DEPEN editou uma portaria prevendo como que esses recursos poderiam ser empregados, né? E isso é muito interessante, porque tem 8 ou 9 atividades que o DEPEN prevê para uso desses recursos. Então, construção e reforma de estabelecimento, construção de central de monitoramento eletrônico, penas alternativas, tudo. Mas, assim, na execução, 98% do que vai ser executado vai ser para a construção de estabelecimento, né? A regra de quase todos os convênios da maior parte do que aparece no Ministério da Justiça é para a construção desses estabelecimentos, o que mostra também, de alguma forma, um viés da política, né? De que, para você lidar com superlotação e com as próprias determinações do STF, passa por construção de estabelecimentos, é lógico, né? Uma prisão superlotada, ela acaba diminuindo o custo unitário, porque você junta mais gente naquele espaço, né? E aí tem uma questão que aí eu acho que a Maísa pode me dizer, né? A gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade também, porque eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas é entender como a corte, como os tribunais de contas estaduais, eles fazem essa análise de execução orçamentária, né? Você enfia mais pessoas dentro de um espaço para economizar dinheiro, e isso está dentro de um padrão arquitetônico duvidoso e tudo, e isso pode passar, né, dentro de um controle de legalidade do Tribunal de Contas, né? Isso é super interessante, porque também não é padronizado, né? O DEPEN emite normas gerais, mas os estados escolhem se eles vão aderir ou não. Eu acho interessantíssimo, né, essa questão voltando para o TCU, de não haver esse controle de execução orçamentária, porque hoje, que nem eu já tinha comentado na outra rodada, os recursos eles estão sendo devolvidos, né? Então, se não tem execução, os recursos voltam, o que a recomendação do TCU fica meio no vazio,
né? O DPEM ele tem medo, né, de como esse recurso ele chega nos estados, porque como é um recurso federal, o DPEM ele precisa fazer uma prestação de contas, né? Então, embora a execução orçamentária ela seja analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, a compatibilidade entre o emprego daquele recurso federal ele tem que atender à política do governo federal, né? E aí o DPEM presta contas para o TCU disso, né? Então não resolveu, né? De alguma forma não resolveu, porque a execução na ponta ela não está sendo feita e ainda tem o ônus, né, do DPEM sempre ter que ficar correndo atrás para comprovar o porquê dessa inexecução no TCU. Mas eu acho interessantíssimo, assim, eu acho que é um mundo assim que se abre. Eu entendo pouco de fundo. Vocês estavam falando, mas eu entendo fundo, eu também não entendo quase nada. Eu penei horrores para ler essas auditorias, né? E eu acho que se já tem uma questão que para mim foi super difícil trabalhar com o FUNPEN e entender como funciona essa execução, outra é entender esses fundos estaduais, que eu acho que eles carecem de uma transparência, eu acho que é horrorosa, assim, encontrar como é que funciona esse emprego de recursos desses fundos estaduais. Eu acho, enfim, espero que não seja sendo redundante, assim, mas você vai fazer uma transferência do caso de recurso do FUNPEN, como esse fundo ele tem uma finalidade específica, ele tem que ser transferido fundo a fundo. Então, você tem que ter uma criação por lei estadual que tem um fundo estadual para receber esse recurso e empregar dentro das finalidades que estão na lei. E, assim, tinha estado que não tinha fundo até a decisão do STF. Então, isso é muito louco, porque estados começaram a correr para aprovar a lei para receber o recurso, né? E isso é interessante que você comentou, Rebeca, do que aconteceu no processo do ECI, depois da decisão. Tem 5 anos que a medida não está, né, tá em vigor e não tem previsão de ir para a pauta e a questão do monitoramento, mas quando você entra no andamento do processo, o processo está rolando a mil, tem um monte de coisa acontecendo. Então, assim, tem um monte de estado pedindo recurso do FUNPEN, falando que o governo federal não transfere, daí vai lá a AGU se manifesta, o ministro Marco Aurélio, que é o relator, determina que libere os recursos, a AGU se manifesta, o DPEM não libera. Agora, da Covid, teve uma série de manifestações com a Amicus Curiae pedindo providências, né, no âmbito do ECI, em relação às pessoas presas. Então, assim, para mim, assim, olhando o processo, fala assim, nossa, é um negócio super dinâmico, porque virou um locus que todo mundo pede tudo em relação ao sistema penitenciário, o que é super interessante de olhar, assim, né? Talvez seja um canal, né, um canal social, né, societal, que as pessoas começam a demandar um monte de coisa e como já teve esse grande guarda-chuva de ECI, ver o que dá, assim. Sabe? Então, eu tenho dúvida se um dia essa decisão vai ser julgada no mérito. Assim, eu acho que sempre vai ficar essa coisa em aberto para ter um monte de pedido e ir sanando, assim, é meu palpite. Assim. Gente, só para encerrar, porque eu acho que está todo mundo cansado de me ouvir Temos falar. mais duas perguntas aí. A Ana Laura e o Luiz querem participar também. Gente, eu ficaria dias falando. Vocês que me parem, por favor. Né? Mas eu só estou vendo aqui o que eu deixei passar. Eu acho que, assim, funciona. O FUNPEN ele funciona de forma bem parecida com o Fundeb, mas acho que o Fundeb ele é ainda muito, muito melhor estruturado, né? Em questão de critérios e de repasse. O FUNPEN é ridículo, assim. As portarias elas são muito simplórias. Gente, eu acho que aí questão em relação à trajetória dos direitos dos presos do país, eu acho lindo, né? Que o Luiz comentou, eu acho, nossa, demais, eu acho que faz todo sentido. Na tese eu tento trazer um pouco isso, mas eu acho que é uma tese por si só, assim. Eu acho que o sistema penitenciário ele tem muita coisa para discutir. Eu acho que as pessoas, elas não, acho que agora está todo mundo se deparando como é rico, assim, de material. Durante muito tempo todo mundo ficou preso nessa questão de faltar dados, né, sobre o sistema, mas o ECI ele impulsionou, assim, sabe, uma produção absurda de coisas, assim, e é interessante ver como esses atores, cada um está indo para um canto, de alguma forma, né, meu argumento da tese é esse, falta centralização, né, e quem que vai fazer isso, né, quem que pode fazer isso, mas é legal ver que está todo mundo se mexendo de alguma forma, ainda que as coisas práticas a gente não tenha visto, né? Então, em relação à Covid, por exemplo, eu achei que foi desastroso, né? Como o governo conduziu.
Parece que essa semana também o ministro Fux autorizou que audiências de custódia fossem feitas de forma remota, né? Então é isso, tipo, se avança um, volta dois, é isso. Não existe uma ação coordenada. Realmente, assim, essa decisão sobre a audiência de custódia foi bem interessante, porque eu trabalho numa organização de sociedade civil e a gente tinha solicitado uma reunião com ele para falar sobre audiência de custódia, para pensar a retomada. E, de repente, a reunião não aconteceu e a gente foi tomado, assim, tratorado com essa decisão da audiência de custódia virtual, sem nenhum diálogo com outros atores, pelo menos com sociedade civil, um diálogo aberto, transparente. Mas, enfim, né? Mas isso também demonstra também que é um outro fato que aparece, né? Então, como que até o próprio CNJ, quem está na presidência do CNJ, quais os poderes que essa pessoa tem, né? E o quanto que a gente tem contado muito com o CNJ como um mecanismo de monitoramento, mas no fim a gente está contando com um presidente do STF que vai estar lá na presidência do STJ tomando certas ações. Ana Laura, quer fazer sua pergunta, Luiz? Acho que o Luiz falou que era uma nota de rodapé, se quiser falar antes, não sei. Não, pode falar antes, aí eu faço a última. Tá bem. Eu peço desculpas por ter desligado a câmera, porque minha internet está muito instável aí, acho que fica melhor para não travar. Na verdade, tem uma última pergunta que é uma questão metodológica e uma outra coisa que, enfim, não é exatamente do tema desse artigo, mas fiquei com curiosidade. A primeira metodológica é que o estabelecimento prisional que você cita no estudo de caso, ele é privatizado. E aí você cita que teve rebeliões em outros 2 estados. E eu fiquei em dúvida se os outros 2 estados envolvidos na auditoria também têm prisões privatizadas, ou se não, e aí se eles não tiverem, até que ponto esse estado é representativo da situação dos outros estabelecimentos prisionais, e, enfim, não sei se faz alguma diferença ser privatizado, e de repente, talvez, não sei, a situação seja pior ainda, ou melhor ainda, não sei. Também não sei se existiram auditorias, se todos forem privatizados, não sei se existiram outras auditorias para ter como objeto de estudo, e aí, enfim, não sei. E aí, a última questão é mais uma questão bem aberta, eu sei que, enfim, não é o seu tema, e o seu tema já é gigantesco, mas fiquei com um pouco de curiosidade em saber se existem outras movimentações depois do HC das Mães, porque o HC das Mães, sim, tem várias, pelo que eu sei, tem dados e houve pedidos de informações, e na própria ação tem informações, então, se você sabe da existência de outras movimentações, de outras auditorias que surgiram depois, se é algo que surge de ofício, assim, não sei. Mas, enfim, se eu sei que é outro tema, não é nem o seu tema, então, mais uma curiosidade geral mesmo. Mas você diz no âmbito do TCU ou do STF? Do TCU. Porque daí, no caso do HC das Mães, tem mais a própria ação, já como houve um acompanhamento maior, pelo que eu sei, e houve já solicitações de informações, talvez seja mais fácil uma auditoria mais completa, não tem... Imaginando, não sei, não tem essa dificuldade de dados, né? Mas, enfim, tudo... Só fiquei pensando e suscitou aí essa curiosidade. Uhum. Então, bom, eu vou aproveitar e vou responder, porque acho que o Luiz já vai encerrar, né, pelo que eu entendi. Em relação ao estudo de caso, para ser sincero, eu não sei se nos outros... Eu acho que no Rio Grande do Norte, acho que tem um caso de cogestão, e a outra rebelião que foi, eu acho que em Roraima, eu acho que não tem sistema privatizado lá, mas eu não tenho certeza. Eu acho que a escolha do caso, eu acho que não é representativo, não é de forma alguma. Por isso que eu também usei um pouco como estudo de caso, acho que para ser muito mais explicativo sobre o contexto, né? E eu acho que mostrar que você tem um sistema, eu acho que talvez eu não tenha deixado isso de uma forma tão clara, mas acho que você tem problemas graves, tanto na gestão privada quanto na pública, e no final é uma questão tanto de execução orçamentária quanto de planejamento da política, né? É interessante porque eu fiz uma série de entrevistas para a tese
e eu entrevistei uma pessoa que trabalhou numa dessas auditorias, né, uma auditora de um Tribunal de Contas estadual, e aí ela comentou que no estado dela tinha um funcionário ligado ao departamento, né, de sistema penitenciário, que era responsável por fiscalizar 12 estabelecimentos penitenciários, e ele tinha que analisar 40 itens do contrato todos os dias, de 12 estabelecimentos. Ele era uma pessoa, ele era o gestor de 12 contratos com 40 itens de 12 estabelecimentos prisionais, assim. Então, é um problema de estrutura que é muito grave, né? E aí eu acho que essa questão da gestão dos contratos, ela independe um pouco de ser um sistema privado ou público, né? E a atenção que se dá para essa transparência, né? Desses procedimentos licitatórios. Mas eu concordo com você, eu não acho que é representativo. O caso do Amazonas, eu acho que ele é emblemático muito pelo custo do preso e o quanto isso é problemático, né? É simplista, né? Eu acho que tem uma coisa muito mais complexa aí para se entender. No âmbito do TCU, até onde eu sei, não aconteceu mais nada em relação à auditoria. A auditoria ela foi dividida em 4 etapas. A primeira era uma etapa de diagnóstico, que foi em 2017. A segunda já era de monitoramento, já das primeiras recomendações e análise do FUNPEN. E aí eles previam, durante o ano de 2019, mais 2 etapas complementares que eram totalmente opcionais. E eu não sei se algum estado aderiu, para falar a verdade. Não saiu relatório nem nada. Eu cheguei a perguntar, né, para alguns entrevistados e também ninguém sabia informar. Mas a questão do HC coletivo, assim, se a gente pensa dentro do sistema, é super interessante porque produz muitos dados, né, mas eles são setoriais, então a gente não consegue ter essa amplitude, né? O HC ele vai mostrar muito mais em relação ao regime de cumprimento de penas, a situação processual das pessoas, do que dados em si, né? Sobre as condições dos estabelecimentos e casos de superlotação. Eu tinha, na verdade, duas, talvez sejam mais dúvidas ou sugestões do que perguntas em si. E aí eu vou fazer elas, mas eu acho que não é nem uma questão de responder ou não, são sugestões mesmo. Uma que era o rodapé que eu queria fazer na nota da Rebeca, na verdade, que ela falou sobre como ainda tentam frear as conquistas do ECI e tudo mais, uma questão política que não tem muita... não sei, o custo político de lidar com isso é muito alto, né? Nenhum político quer aparecer dizendo que está defendendo o direito de preso, né? E aí eu acho que seria legal separar a atuação do TCU também em relação a isso, né? Porque eu não entendo nada de TCU, mas eu acho que o TCU deve ter a área técnica e a área política, né? Então, dizer mais ou menos como funciona cada uma das partes pode ser, eu acho que interessante também, para dizer, talvez, chegar a alguma conclusão parcial de que só funciona a parte técnica, mas aí quando chega, eu não sei o que a parte política faz, assim, para ser sincero, porque o tamanho do meu desconhecimento do TCU, mas talvez as recomendações tenham que partir dos ministros do TCU e não necessariamente da área técnica. E isso pode ser um problema porque os ministros do TCU também, que são escolhidos politicamente e tudo mais, eles não querem ter esse tipo de indisposição. Então, acho que separar a área técnica e política pode ser interessante. A outra sugestão é que surgiu até em algumas coisas que você falou, é sobre essa compilação de informação de como as coisas funcionam em um sistema federativo. Eu senti que uma parte do seu texto parece, apesar de você não falar isso, implicitamente parece que, olha, como é federativo é muito difícil, é um desafio fazer esse tipo de coisa. Eu acho que você poderia dizer como isso funciona em outras coisas. Você falou que o Fundeb funciona bem para caramba. Imagino que em saúde também a gente tem... Covid surgiu aí em alguns dias, já estavam compilando o dado da Secretaria de Saúde
Então, talvez falar, olha só, com Covid eles fizeram isso em uma semana. Como é que eles conseguem dados de internação no Covid e tem gente que está presa há 1 ano e a gente não sabe quem é? Então, eu acho que isso pode ser interessante para dizer, tá bom, é um desafio o federalismo, mas não é um desafio tão grande assim. Talvez falte vontade política ou falte mecanismos para implementar esse tipo de coisa, mas não é tão difícil assim, tanto que eles fazem, os estados fazem em relação a várias outras coisas. Eu acho que citar essas várias outras coisas pode realçar ainda mais o seu ponto de falta de informação. Mas era só essas considerações que eu terminei, tudo que eu anotei aqui. Queria agradecer de novo, Carolina, você por dividir o seu texto com a gente e debater. Acho que foi super interessante para todo mundo que se manifestou aqui a leitura, todo mundo ficou bem instigado com o debate, e espero que tenha sido, de alguma forma, produtivo para você também. Não sei se a Rebeca quer falar algo. Não, também, assim, agradecer em compartilhar o seu texto, em participar do debate e trazer esse tema que é super instigante e é super novo. Eu também não conheço muito do TCU, mas quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas espera aí, ele tá agora já começando a falar sobre política pública. Foi realmente interessante, que demonstra que precisam ser realmente feitas mais pesquisas na área para a gente entender como ele se insere nessa dinâmica, né? Ainda mais agora a gente vê aí a briga que está tendo por conta da vacina, Covid, e o TCU no meio dessa polêmica toda, que se insere muito nesse tema. Tudo bem, é um tema específico sobre o sistema carcerário, mas a gente pode pensar no TCU criando parâmetros, né? Ou parâmetros sendo criados para o TCU para essa análise e como que a gente pode promover. Então, é super atual, né, o tema, e super instigante também, assim, agradecer, e vamos trocar mais figurinhas também, pós-encontro. Não, com certeza. Não, eu sou super honrada, assim, falei no começo, assim, eu sou muito, muito grata por esses espaços, né, porque eu acho que todos nós vivemos isso, assim, acho que a gente fica tão sozinho escrevendo que eu acho que tem uma hora, assim, que tudo faz sentido e nada mais faz sentido, e você se mistura com o negócio todo, e aí fala assim, nossa, mas eu cheguei nesse ponto, já escrevi um monte, não dá para mais voltar atrás, você só quer terminar. Enfim, é mixed feelings, assim, de todas as ordens. Então, é bom poder conversar, né, e conversar com gente super interessante, gente de fora e gente que estuda, porque te traz o norte, assim, né? Fala, olha, tá faltando contextualizar isso, mas por que isso, sabe? Você tá partindo de premissas que não são óbvias, né? Que nem esse ponto mesmo que o Luiz colocou. Ele falou, mas o sistema federativo funciona com um monte de coisa, por que não funciona aqui, né? Então, são coisas que a gente tem tantos vícios de estar trabalhando há um tempo que parece que a gente dá de barato, né? Então, para mim, o presente é todo meu. Fico muito feliz. Peço, por favor, que vocês me incluam no mailing. Eu gostaria muito de participar dos próximos debates, assim, poder contribuir também com os outros trabalhos, até com uma forma de gratidão, assim, por tantas contribuições, assim, que com certeza foram muito, muito bacanas. Só para não ficar sem resposta do Luiz, eu acho que o sistema federativo é central para discutir política penitenciária, pelo seguinte: política penitenciária é uma das poucas políticas que ela não tem uma lei nacional estruturante, né? Então, você pega políticas que nem do SUS, do SUAS, elas foram criadas leis nacionais no começo dos anos 90, que elas criaram toda uma estrutura de ação nos três níveis de governo. Então, você teve uma década de estruturação dessas políticas para, nos anos 2000, começar a fazer a execução e o monitoramento. Então, uma coisa que quem escreve sobre o sistema penitenciário fala muito isso, né? Que tanto a Constituição ela não prevê competências de forma expressa para os entes. Então, quem que seria responsável pela gestão penitenciária, né? Só tem uma questão de competência concorrente sobre direito penitenciário, mas não sobre a gestão de fato da política. E tem outra questão também, que não tem uma lei que organize isso, né? Então, está muito a cargo dos estados, e tem uma questão federativa que o governo federal sempre está centralizando, né? Seja por meio de liberar recursos, seja de forma normativa, mas é um movimento muito recente. Mas realmente, você foi no ponto, assim, eu acho que é central.
E aí, só para encerrar, eu acho que a questão da atuação do TCU, ela é interessante, assim, eu acho que se a gente supera a barreira inicial, eu acho que não da Maísa, porque eu acho que ela só trabalha com isso o dia inteiro, então ela deve ter menos restrições do que eu, né? São relatórios áridos, assim, né? São coisas chatas, assim, de entender e tudo, mas acho que superando essa barreira inicial, você vê que tem muita coisa interessante, assim, principalmente para a gente que é do direito e faz uma interface com políticas públicas. É interessante ver que são relatórios, são produtos muito bem feitos, sabe, de uma qualidade técnica super elevada, e que permitem várias pontes, né? Seja por ponto de recomendações e de produção mesmo, normativa, né? Que aparece de alguma forma sobre problemas de aplicação da lei, né? O que eu acho mais interessante do TCU é como um órgão que faz parte do legislativo que não problematize a própria atuação do legislativo, né? Tudo bem que não está no escopo, mas de alguma forma o sistema penitenciário ele está do jeito que está também muito por conta de decisões de leis que aumentam encarceramento, né, que aumentam penas, e isso não aparece em nenhum momento assim nos relatórios. Então, não sei, teria que aparecer, né, mas eu acho que como um órgão do legislativo, eu acho que deveria pelo menos ser problematizado de alguma forma. Mas é isso. Só que tenho a agradecer. Foi muito, muito bacana. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Gente, é isso, assim, obrigada a todo mundo que veio aqui hoje, a todas e todo, né, o Luiz, o único homem presente aqui hoje, e esperamos vocês para os próximos debates. Enviem seus textos também, mandem, tragam para a gente refletir também. Gente, eu deixei meu e-mail nos contatos, adoraria continuar conversando, assim, quem comentou de textos, eu leio com o maior prazer, assim, a gente conversa. Se não tiver pressa, melhor ainda, porque eu estou no final da tese, mas, assim, eu leio e comento com o maior prazer. Então, criar essas relações, assim, construtivas, eu sou super interessada, assim. Quem quiser me mandar, a gente continua trocando figurinha. Não estou ouvindo.